Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Estou aqui hoje para ler João capítulo 8 e para a gente ser edificado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa leitura e que nós possamos ler com atenção. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. A mulher adúltera. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Está lá em Levítico 20:10, Deuteronômio 22 ao 24. Então, de fato, na lei, a mulher que era adúltera, ela deveria ser apedrejada, né? Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na pedra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não pequeis mais. Então, meus amigos, nessa passagem aqui, o Espírito Santo nos mostra algo muito interessante. Vais e não peques mais. Então, a questão toda não é o que você pecou, o que você fez, mas é você não pecar mais, você se arrepender dos seus pecados. E é isso que o texto nos ensina. E nenhuma das pessoas poderia acusar aquela mulher, porque todos pecaram, como diz lá em Romanos, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Só que por meio de Jesus, nós somos salvos e nós somos perdoados dos nossos pecados. Amém? Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Isso está lá em Mateus 5,14, João 9,5 e em João 5,31. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita, Jesus falou dizendo: Vou retirar-me e vós procurareis, mas me procurareis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu do mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus:
que é deste o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não tinham que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Somos descendência de Abraão, está lá em Mateus 3:9 e Lucas 3:8. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que vós sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, não fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se vós sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, pois sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vós digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, aqui a gente vê uma questão muito interessante, meus amigos. Que Jesus
Em todo o tempo, como sendo a luz do mundo, ele confrontava as trevas. E ele confrontava aqueles que se diziam ser, mas não eram. Mas a gente vê uma outra verdade também, que muitos judeus também creram nele. Como está escrito aqui, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecesseis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele falou isso para uns judeus. Então, meus irmãos, tem judeu e cristão na Nova Jerusalém. Aqueles que creem nele, meu amigo, vão viver eternamente. Então, meus irmãos, o que a gente aprende com isso aqui? A gente aprende que Jesus, ele tira o pecado, mas ele confronta o pecado. Ele ama o pecador, mas não gosta do pecado. Ele rejeita o pecado. E ele também é a luz do mundo e ele dá liberdade àqueles que querem viver na luz. Amém? Então, meus irmãos, que essa verdade venha a ser uma verdade para nós. Que nós possamos ser aqueles que vivem na luz e vivem para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, obrigado por cada um que está assistindo essa live, esse vídeo. Pai Deus, obrigado, e porque o Senhor é tão bondoso, Pai, e nos libertou, Pai. Porque se o Filho vos libertar, de fato sereis livres, como está escrito aqui. Então, eu te peço que cada um de nós possa experimentar e viver na Tua verdade, Pai. Porque Tu, Deus, é a verdade. E que nós possamos viver cada dia mais na Tua verdade e confiar nela. Em nome de Jesus. E sermos pessoas, Pai, cristãos e pessoas que estão se convertendo agora, que nós possamos se apoiar nessa verdade, nesse fundamento aqui, Deus, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Até amanhã, que nós vamos ler João capítulo 9. Valeu, fui!